Sobreviver no YouTube é uma questão de adaptação. Você precisa saber jogar o jogo do algoritmo, mas não é todo youtuber que consegue fazer isso. Mas esse não foi o caso de Chris O'Neill, mais conhecido como O'Neill NG. Durante sua carreira, ele saiu de um animador simples do Newgrounds para trabalhar em uma das maiores emissoras de animação adulta do mundo. If I see you again on my property, I'm beating your ass. Hard. Mesmo antes disso, o O'Neill já tinha feito outros projetos de sucesso pelo YouTube. E é engraçado que toda essa trajetória dele na animação começou com ele fazendo uma das piores paródias de Halo que eu já vi. Irlanda, terra das paisagens verdejantes, das lendas celtas e dos famosos leprechauns. E aqui seria o berço de Chris O'Neill. Desde cedo, Chris era muito apaixonado por videogames, animação e tudo que envolvia essas coisas. Durante algum tempo, ele levou uma vida comum, basicamente. Chegou a trabalhar numa loja da GameStop e cursava a faculdade de artes. Mas tudo isso mudou quando ele começou a ter um interesse ali pela internet nos anos 2000. Graças a um amigo próximo, ele conheceu o Newgrounds, o lendário site que funciona como um local para artistas postarem animações, ilustrações e muita putaria. E foi ali que o O'Neill começou a produzir suas primeiras obras-primas. Halo Ereto. Obra-prima eu acho que é uma palavra muito forte para descrever isso aqui, mas nem todo mundo começa sendo fodão. As primeiras animações do O'Neill eram bem exóticas, né? Pareciam um desenho de uma criança que acabou de descobrir um novo programa ali de animação. Mas mesmo com essa qualidade questionável, dá pra ver que existia algo ali. Existia meio que um time cômico nessa parada. Um humor nonsense, meio idiota e completamente sem filtro que acabaria se tornando a marca registrada dele. Com o crescimento do YouTube, O'Neill percebeu que poderia alcançar mais pessoas e de quebra talvez ganhar uma grana ali. Nisso ele acabou migrando pro YouTube e acabou viralizando, criando paródias de jogos como Left 4 Dead, GTA e também séries como Os Simpsons. Ou melhor, Os Sixsons. Será que rolou um foreshadowing aqui? E foi através dessas paródias que o O'Neill começou a crescer de verdade. Mas algumas delas se destacavam mais do que outras. What are you, insane? Yes. Essa talvez seja uma das paródias mais escrachadas que eu já vi sobre Dragon Ball. E mesmo não sabendo inglês direito, só pelas expressões faciais, a atuação exagerada e esse humor imbecil, eu já me cagava de rir. E além dessa, ele também estourou com Wingardium Leviosa, uma animação que você provavelmente já deve ter visto sendo usada como insert por algum youtuber naquela época. Wingardium Leviosa. A premissa era basicamente o Ron Weasley usando magia pra tentar ver a calcinha da Hermione. O YouTube dessa época, ele era diferente. Mas não demorou muito não pro O'Neill tentar as suas próprias criações, além das paródias. E foi aí que surgiu Lil e Satan, uma série sobre um garotinho tímido, cujo melhor amigo é literalmente o Senhor das Trevas, o Satanás. You ready to get out of bed, you little lazy rapscallion? O diferencial da série é justamente não depender de referências de outras obras. Ele se sustentava justamente pela dinâmica divertida entre uma criança bobinha e um ser das trevas satânico. No perfil do Newgrounds, o O'Neill comentou que a série chegou a ser apresentada para alguns canais de TV, porém, por envolver temas religiosos, ela acabou sendo rejeitada. Mas O'Neill não desistiu. Junto de Zack Heddle, que anos depois criaria o Smiling Friends, ele desenvolveu Hellbenders. E aqui a série acompanhava dois completos idiotas vivendo aventuras cada vez mais absurdas em um mundo bem nonsense. Só que já dava pra perceber algumas diferenças aqui. A produção da animação já começava a parecer um pouco mais profissional, assim, mais episódica. Hellbender já não tinha mais uma cara de uma animação amadora de internet. Ela já tava funcionando como um episódio de televisão mesmo, de uma série de comédia de streaming. We're not racist. E além da animação ser boa e o ritmo também, a dublagem era excelente. O Chris, ele tem esse talento pra fazer vozes ridículas e engraçadas. Don't worry,
worry, Mr. M. I had a similar problem when I acquired Wrigley's gum. E junto de Zack, que possui aquela voz anasalada e inconfundível, que parece mais um som de um goblin ou algo assim, eles conseguiam ser uma dupla perfeita, fazendo a animação e também fazendo essas vozes imbecis. Um episódio que eu gosto bastante, acho que é facilmente o episódio de Natal. Nele, os personagens decidem espalhar o espírito natalino cantando música nas portas das pessoas. Imagina ter essa cultura no Brasil, você tá lá de boa e do nada um monte de gente cantando na sua porta. Não ia demorar muito pra alguém tomar uns 10 tiros de aviso nas costas. Mas, como era de se esperar, o plano dá errado, as pessoas começam a sangrar pelos ouvidos, tudo vira um caos absurdo e no final ainda aparece Jesus Cristo. E pela segunda vez, o O'Neill conseguiu chamar de novo a atenção de grandes estúdios, inclusive o Adult Swim. O cara era bom, né? Porém, o projeto acabou ficando preso por muito tempo no desenvolvimento e por fim acabou nem saindo do papel. Mas por volta ali de 2012, o YouTube passou por algumas mudanças no seu algoritmo. Antes disso, o que realmente importava era o número de visualizações que você fazia no seu vídeo. Você podia passar meses produzindo um vídeo, se quando você postasse ele pegasse uma boa quantidade de views, tava de boa. Mas aí então a plataforma começou a priorizar a retenção de público e de tempo assistido. E aí fudeu uma rapaziada. Canais de gameplay, podcast e vídeos longos passaram a ser mais lucrativos. Né? Quanto mais longo o seu vídeo, mais anúncio o YouTube consegue colocar no meio. E pra animador é meio complicado, né? Você competir com pessoas fazendo long play ou fazendo podcast, né? Não tem como. E percebendo isso, o O'Neill precisou se adaptar mais uma vez. E como ele sempre trabalhou ao lado de vários animadores, dubladores, surgiu a ideia de reunir todo mundo em um único projeto. E assim nasceu Sleep Cabin, um grupo formado por vários nomes importantes do Newgrounds, incluindo Stamper, Spaz Kid, Rice Pirate, Johnny Utah e outros criadores influentes dessa época. Além das animações, eles também criaram o Sleepcast, um podcast que acabou se tornando extremamente popular, porque ele não era simplesmente um podcast de entrevistas ou algo do tipo. Era só um grupo de amigos falando muita besteira e contando as suas histórias de escola, relacionamento, trabalhos ruins e outras situações absurdas. Who is Dr. Robotnik based on? His appearance? Adolf. Eles eram basicamente o que era o Flow ali no início, uma conversa bem descontraída e sem muita pressão de ser sério e tal. Isso pra comunidade era bom porque era como fazer parte do grupo, de estar ali ouvindo essas histórias e rindo junto, e isso deixava a comunidade mais próxima deles. Mas apesar do podcast ter feito bastante sucesso, com o tempo, cada membro acabou seguindo o seu próprio caminho. E em 2019, o grupo lançou o último episódio, It's Been a Long Ride. All right, guys. I want to thank everyone for listening to the podcast. It's been a good ride. Mas muito antes do fim do Sleep Cabin, o Chris já estava testando outro formato. E em 2014, ele criou o primeiro vídeo foi uma série de Dark Souls, e sem perceber, meio que por acidente, ele já estava dando início a mais um grande canal de sucesso e influente na internet. Mais uma vez, O'Neill havia se reinventado. No começo ele gravava sozinho, mas logo começaram a aparecer convidados. Ding Dong e Julian se tornaram parte da era clássica do canal. E com o passar dos anos, o elenco foi mudando. Hoje a formação mais conhecida inclui o Zack Haddel, o Tomar, o Lilo e o Spaz Kid. Coleção de pessoas com humor bem esquisito, mas que tinham muita química entre si. Oh, Black Baby. Oh, Black Baby. Bow to bow. Black Baby has a torch. Bow to bow. The damn thing gone blind. E apesar do canal de gameplays ter se tornado seu principal projeto, O'Neill nunca abandonou a animação de fato. Além de animar e dublar, ele também trabalha com modelagem em 3D e composição musical. O bicho é uma máquina, né? E depois de 2 projetos autorais rejeitados, e finalmente apareceu uma oportunidade bem maior. When you need cheering up, there's only
one team to call. Oh, hello. Are you the smiling friend? Zack Heddle e Michael Cusack estavam desenvolvendo uma nova animação para Adult Swim, uma série que pegava toda essa energia caótica e estilo nonsense do Newgrounds e levava isso pra TV. Esse projeto era o Smiling Friends. Eu gosto de criança, Charlie. Eu amo criança. E graças à amizade de longa data com o Zack, o Chris foi convidado para participar da produção. Além de dublar personagens como o Smormo e o Yeti e entre outros, ele também contribuiu com modelagem e efeitos em 3D. Inclusive, tá ligado o episódio que tem o diabo lá que fica pedindo delivery? Ele que criou a base do modelo ali pra galera animar depois. Mas mesmo depois de se tornar um dos maiores animadores da internet, criar um canal gigantesco de gameplays e trabalhar em uma das melhores séries da Adult Swim, o O'Neill ainda não parou. Em 2019, O'Neill criou o O'Neillware, um estúdio de games independente focado em projetos autorais, como Bobo, um RPG de ação inspirado em jogos de PS1 e Nintendo 64, com forte influência dos desenhos e do humor característico do O'Neill. O projeto foi anunciado há vários anos e passou por um desenvolvimento bastante complicado, com mudanças de equipe e longos períodos sem atualizações públicas. Não se tem muita informação ainda sobre o projeto, mas parece que ele ainda está em desenvolvimento. E ele também atuou como compositor musical em Nightmare Cops, um jogo onde você controla policiais especializados em entrar nos pesadelos das pessoas para combater monstros e criaturas bizarras. O jogo mistura um beat'em up, plataforma, exploração e elementos de RPG, e tudo com aquele humor típico dos animadores do Newgrounds. Enfim, o O'Neill ele influenciou uma geração inteira de animadores, inclusive eu. Mas o que me impressiona é como ele conseguiu atravessar tantas mudanças da internet sem desaparecer. Ele mudou de plataforma, mudou de formato, o público dele migrou e mesmo assim ele continuou ainda com seus projetos autorais, criando coisas bizarras para fazer as pessoas dar risada. Enfim, quem diria que aquele garoto que postava uns rabiscos horríveis no Newgrounds acabaria chegando tão longe. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Se você quer aprender animação e criar suas próprias histórias, dá uma olhada no meu curso que tá na descrição. Você pode também apoiar o canal se tornando membro por apenas R$ 3,99 e me ajudar a produzir mais vídeos. Então já deixa o like, se inscreve e se você quiser mais conteúdos desse tipo, tem um vídeo aqui do lado onde eu falo sobre outro animador que também saiu do Newgrounds para criar sua própria série. Um abraço especial para sua avó Maria, aquela velha coxuda.